Boa noite a todos, boa noite, caros colegas aqui da mesa. Boa noite aos que nos assistem aqui de casa e aos que nos acompanham em casa. Hoje temos a abertura da 30ª reunião ordinária, da 16ª legislatura, dia 15 de setembro de 2025. Como mensagem, como versículo bíblico, hoje eu gostaria de trazer um texto que fica lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, onde que Paulo vai escrever para aquela igreja, para aquela comunidade, e ele vai dizer assim: não há judeu, não há grego, escravo e nem livre, homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo. E por que ele fala isso? Porque de repente, no primeiro momento, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, ele vai sempre lembrar que Cristo veio para os judeus, né? Que ele veio para os judeus, mas aí quando chega Cristo, ele diz assim: eu não quero só judeus, eu quero todos. Então não importa se são judeus, não importa se são gregos, não importa se são escravos, se são livres, não importa se são homens, se são mulheres, todos eu quero para mim, todos eu quero que estejam comigo, né? E é como hoje, né? Não importa se é homem, se é mulher, se são do continente americano ou do continente asiático, ou se são brasileiros ou ingleses ou portugueses ou espanhóis. Ele nos chama a todos, ele quer a todos, né? Então que a gente consiga compreender que Cristo, ele veio por todos e para todos, e ele quer o nosso bem em todo tempo, em todo lugar, né? Convido a todos então para um momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Passamos agora então para a votação da ata da semana anterior, da reunião anterior. Peço aos colegas se fizeram a leitura e se alguém tem algo contra, não? Podemos aprová-la então por unanimidade. Okay? Então tá bom, a ata da reunião anterior aprovada por unanimidade. Temos agora o expediente, um ofício de número 95 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Ofício número 95/2025. Senhores vereadores, assunto: fluxograma de encaminhamento médico das unidades de saúde. Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste apresentar o fluxograma de atendimento referente à solicitação de exames e consultas realizadas nas unidades de saúde do município, com o intuito de garantir clareza no processo e evitar desencontros de informações entre usuários, servidores e gestores. O fluxo de atendimento segue os seguintes passos. Primeiro, o usuário passa por consulta com o médico ou enfermeiro da atenção básica da unidade de saúde. Segundo, havendo necessidade de exame ou consulta especializada, o profissional emite encaminhamento. Terceiro, o usuário, caso opte pela realização do exame, consulta pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, deve entregar o encaminhamento da recepção da unidade de saúde. Quarto, a recepção realiza o registro e encaminhamento interno no sistema SISREG e envia o pedido para o setor responsável pelo agendamento junto à Central de Regulação. Quinto, após a confirmação da vaga, o usuário é comunicado pela unidade de saúde através dos agentes comunitários de saúde sobre a data, horário e local de realização do exame, consulta, informações referentes ao agendamento
ou saída de transporte. Sexto, todas as solicitações aprovadas que têm agendamento pela Central de Regulação são encaminhadas às unidades de saúde, onde os usuários devem retirar suas autorizações. Todos os agentes comunitários informam seus usuários sobre esse fluxo. 7. Se a Central de Regulação receber uma agenda médica com pouco tempo de antecedência, o usuário será notificado pela Secretaria de Saúde. Caso não seja possível enviar as autorizações para as unidades de saúde, o usuário deverá retirá-las diretamente na Secretaria de Saúde. 8. Comunicamos ainda que não há demanda reprimida nas cotas de exames laboratoriais, sendo permitidos a autorização os exames em tela. Quanto às cotas de fisioterapia, estamos desenvolvendo um fluxo de regulação, pois a um prestador pediu afastamento por motivos de saúde. Portanto, o usuário entrega sua solicitação na recepção da unidade, que autoriza e avisa o usuário através do agente comunitário de saúde. Este procedimento visa padronizar a comunicação, aumentar a transparência no atendimento e assegurar que todos os cidadãos recebam informações corretas e de forma acessível. Colocamos-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais. Marise Rafaela Gludman, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Obrigada, Kelly. Esse é um novo procedimento que eles estão adotando, né, para eliminar as filas. Até, inclusive, já vou aproveitar o momento e para convidar aí a Marice, se ela puder na próxima semana ou na outra, nós vamos ver conforme a nossa demanda da semana que vem, para também ela estar colocando para a gente qual é a maneira, qual é a didática dela para conduzir essas questões da saúde, né? Acho que seria bem interessante para nós como vereadores e também para a comunidade no modo geral, né? Muito obrigada, Kelly. Passamos agora, dada a entrada nas matérias do Executivo Municipal, é um projeto de lei número 49 que prorroga o prazo de contrato formalizado com o Hospital e Maternidade Oase para a cooperação financeira do Serviço de Atendimento Médico Especializado em Urgência e Emergência, conforme menciona. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, estamos colhendo autorização legislativa pelo projeto de lei número 49/2025, visando prorrogar o prazo para 31 de outubro de 2025 do contrato número 109/2025, firmando com o Hospital e Maternidade Oase de Timbó para a cooperação financeira, visando a continuidade dos serviços essenciais de atenção hospitalar à população de Benedito Novo, considerados como serviços de urgência e emergência, junto ao Hospital e Maternidade Oase, pela Lei nº 2169, de 21 de julho de 2025, ficou autorizado o município de Benedito Novo, através do Fundo Municipal de Saúde, a firmar o contrato pelo período de 1 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025, o qual estamos prorrogando o prazo para o dia 31 de outubro de 2025. Para tanto, colocamos a apreciação de vossas senhorias, solicitando que o mesmo seja apreciado em regime de urgência, por ser relevantemente interesse público. Município de Benedito Novo, aos 12 de setembro de 2025. Jean Michel Gludman, prefeito de Benedito Novo. Muito bem, então, como se faz o pedido aqui, gostaria de perguntar aos colegas se nós podemos manter esse projeto em regime de urgência. Ok? Muito obrigada, então. Passamos agora para do Legislativo Municipal, uma moção de número 007/2025, que foi subscrito por todos nós vereadores. Eu passo a fazer a leitura agora. Excelentíssima Senhora
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo. Os vereadores abaixo assinados, na forma regimental, requerem a aprovação da moção de apoio à proposta de emenda à Constituição sugerida pela UVESP, Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, que acrescenta ao 4º parágrafo do artigo 56 da Constituição Federal, que visa delegar aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios a competência para legislar sobre o prazo de licença de seus respectivos parlamentares a fim de convocação de suplente. A iniciativa tem o objetivo primordial de delegar aos Estados e municípios a competência para legislar sobre o prazo de licença de seus parlamentares para a convocação de suplentes, uma medida que consideramos essencial para o fortalecimento do Pacto Federativo e para o aprimoramento da representação democrática. Atualmente, uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, firmada em julgamentos como a DI 7257 de Santa Catarina, impõe a todos os entes da Federação a regra de convocação de suplente apenas para licenças superiores a 120 dias, conforme previsto no artigo 56, parágrafo 1º da Constituição. Com o devido respeito, entendemos que essa rigidez desconsidera a lógica do nosso sistema eleitoral e as distintas realidades dos legislativos municipais. O argumento de que prazos menores configurariam uma alternância irregular na representação popular ignora a dinâmica do sistema proporcional. Nele, o eleitor sufraga um projeto político mais amplo, representado por um partido ou federação. O suplente, portanto, não é uma figura alheia ao processo, ele é parte integrante e ativa da vitória eleitoral, pois os votos que recebeu contribuíram diretamente para a conquista da vaga pela legenda. Sua convocação não representa uma burla, mas é a legítima continuidade do projeto político partidário que recebeu a chancela das urnas. O suplente detém a mesma legitimidade popular do titular. Ademais, a imposição de uma regra única de 120 dias é desproporcional. A ausência de um parlamentar por 119 dias, sem a substituição, tem um impacto muito mais severo na dinâmica de uma Câmara Municipal com poucos vereadores do que o Congresso Nacional, por exemplo. Essa situação enfraquece o poder legislativo local, que fica com a sua composição desfalcada por longos períodos, prejudicando votações, o trabalho das comissões e a fiscalização do poder executivo. Ao desenvolver aos municípios e estados a autonomia para organizar o funcionamento de seus próprios poderes, esta PEC fortalece o Pacto Federativo. Permitir que cada parlamento, de acordo com a sua realidade local, defina o prazo que melhor equilibre a estabilidade do mandato com a necessidade de garantir a plenitude dos trabalhos legislativos. Por todo exposto, esta Casa Legislativa conclama os deputados federais de Santa Catarina a apresentarem e a apoiarem esta proposta de emenda à Constituição, por ser uma medida que respeita a lógica do sistema proporcional, valoriza a autonomia dos entes federados e, em última análise, fortalece a democracia brasileira em todas as suas instâncias. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2025. Então, como uma moção, eu pergunto aos nobres colegas se nós podemos aprová-la. Sim? Para os que nos ouvem, é só interessante a gente trocar em miúdos, que em outras legislaturas sempre se podia substituir o suplente por um mês, por 40 dias, 2 meses, enfim. E com essa demanda federal, então, somente a partir de 120 dias. E o que nós estamos pedindo nessa moção? Que os municípios e os estados possam trabalhar da forma como eles acharem melhor, né? Que é muito comum nas nossas câmaras, muitas vezes a gente chamar o suplente por um mês, né, para substituir, e até para dar vez e voz também a todos que participaram desse pleito eleitoral, né? Então, com essa moção assinada por a nossa Câmara e por tantas outras câmaras, a gente vai tentar fazer pressão aos deputados para que a gente possa
legislar da nossa forma aqui, como sempre foi legislado, né? Muito obrigada, vereadores. Passamos agora, então, da autoria da vereadora Andréia, um requerimento, aliás, dois requerimentos, o requerimento número 18 de 2025 e o requerimento 19 de 2025. Requerimento número 18, 2025. Pedido de informações. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo. A vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer, após ouvido o plenário, considerando relatos de que os servidores públicos municipais estariam conduzindo veículos oficiais do município, mesmo após suposta suspensão ou cassação de carteira nacional de habilitação, CNH, bem como informações sobre acúmulo de infrações de trânsito envolvendo tais veículos, requer que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa Legislativa, no prazo legal, as seguintes informações. Confirmação de que todos os servidores atualmente autorizados a conduzir veículos oficiais possuem CNH válida e apta para a categoria correspondente. Segundo, relação das multas de trânsito aplicadas aos veículos oficiais do município nos últimos 12 meses, indicando data, local e natureza da infração, veículo envolvido, placa e número de patrimônio, se houver, identificação do servidor responsável pela condução no momento da infração, providências administrativas adotadas para responsabilizar servidores pelas infrações cometidas, inclusive quando o ressarcimento de valores pagos a título de multa, cópia de eventual norma interna ou portaria que regulamente o uso de veículos oficiais e a designação de motoristas. Caso não exista norma, informar-se a previsão de criação de controle interno para garantir que apenas servidores com habilitação válida conduzam veículos oficiais. Sala das sessões, aos 15 de setembro de 2025. Vereadora Andréia Miller. André, gostaria de fazer algum comentário, por favor? Então, boa noite a quem está presente na casa, quem nos acompanha em suas casas e a todos os meus colegas vereadores. Então, como disse aqui, de forma respeitosa, como eu fui questionada, eu também gostaria de questionar o Executivo Municipal. Então, desde já, eu agradeço a atenção. Peço aos colegas se esse requerimento pode ser aprovado. Sim? Ok, muito obrigada. Passamos agora, então, para o requerimento número 19. Requerimento número 19, 2025. Pedido de informações. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara de Vereadores de Benedito Novo. A vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer, após ouvir o plenário, solicita ao Poder Executivo Municipal esclarecimento sobre os procedimentos adotados para repasse de recursos e celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. O presente requerimento tem caráter meramente informativo e institucional, visando aprimorar o entendimento desta vereadora sobre os procedimentos atualmente adotados pela administração municipal para o repasse de recursos financeiros e a celebração de parcerias com entidades do terceiro setor. Nos primeiros 4 anos de meu mandato, os repasses às entidades eram submetidos à apreciação do Legislativo, por meio de projetos de lei autorizativos, independentemente do valor. No entanto, neste exercício, alguns repasses passaram a ser realizados por meio de termo de colaboração ou termo de cooperação, instrumentos previstos na Lei Federal número 13.019/2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil. Diante dessa mudança de procedimento, é importante que esta vereadora, no exercício de sua função fiscalizadora, tenha clareza sobre os critérios técnicos e jurídicos
que norteiam a escolha do instrumento utilizado, garantindo transparência e previsibilidade às ações do Executivo. Neste sentido, solicito que sejam prestadas à Casa as seguintes informações: encaminhar quais são os procedimentos internos adotados pelo município para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, esclarecer em quais hipóteses o município opta pelo uso de termo de colaboração, termo de fomento ou termo de cooperação, indicando os fundamentos legais. Informar deste quando esses instrumentos passam a ser utilizados pelo município, se houver regulamentação local específica. Decreto, portaria ou instrução normativa. Encaminhar se houver manual ou normativo interno que discipline os repasses de recursos e a escolha do instrumento jurídico. Esclarecer se, em caso de repasse por termo de colaboração, sempre há previsão orçamentária na LOA, e se essa previsão substitui a necessidade de envio de projeto de lei autorizativo ao Legislativo. Sala de sessões, aos 15 de setembro de 2025. Vereadora Andréa Miller. Vereadora, por favor. Há 2 semanas atrás, inclusive, eu fiz uma comparação com o requerimento, uma resposta que eu recebi, e realmente é para títulos de esclarecimento. Minha dúvida é entre o uso do termo de colaboração e o termo de cooperação. Então, eu gostaria de estar tendo clareza realmente de como é feito pelo município esse repasse de recursos. Né? Então, muito obrigada. É sua casa para aprovar ou não esse requerimento. Pode ser aprovado? Ok, muito obrigada. Passamos agora, então, para as indicações de número 153 de 2025, da vereadora Andréa. Indicação número 153, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a realização da limpeza e nivelamento da área lateral da Rua Pedro Maus, bem como a aplicação de material adequado para o uso seguro dos pedestres, garantindo condições mínimas de trafegabilidade e segurança à população que faz uso diário do local, considerando que essa via pública é de grande movimentação, utilizada diariamente por pedestres e veículos, e que o trecho em questão não possui calçada, desde que a execução da obra de pavimentação em inúmeros pontos e ainda encontra-se atualmente tomada pelo mar, também em diversos trechos, obrigando os usuários a transitar pela via de rolamento, conforme o relato de moradores da localidade sobre os riscos da integridade física dos pedestres, bem como a sugestão de que seja realizada a limpeza e colocação de material provisório, como macadame ou brita, até que a calçada definitiva seja executada. A presente indicação visa atender demanda da comunidade, proporcionando maior segurança aos pedestres, que hoje se veem obrigados a disputar espaço com veículos na via de rolamento. Além de ser medida de segurança viária, contribuem para a melhoria do aspecto urbanístico e da qualidade de vida dos moradores. Sala de sessões, aos 15 de setembro de 2025. Vereadora Andréa Miller. Andréa, por favor. Eu, inclusive, hoje cedo eu fiz uma foto ali, mas semana passada eu fui cobrada por alguns moradores lá, que inclusive deram uma sugestão de que se não fosse feito a calçada no momento, que talvez fosse nivelado e colocasse um material ali que as pessoas pudessem usar essa parte ali, porque ela fica bem próxima a uma curva e ali realmente os carros passam em alta velocidade. Então eu gostaria de pedir ao setor de obras uma avaliação dessa possibilidade para fazer essa melhoria. Então, muito obrigada. Indicação
indicação de número 154 de 2025, também da vereadora Andréa. Indicação número 154, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja instalada uma lixeira comunitária na localidade de Serra São João, Tifa Corpse, nas margens do terreno da propriedade da senhora Lia Mansker Kepsel, e da qual autorizou previamente a colocação da estrutura no local, a instalação de uma lixeira comunitária irá organizar o ponto de coleta, resguardar o material do tempo, evitar que os animais reviram os sacos de lixo e melhorar as condições de higiene e bem-estar da comunidade, por se tratar de uma medida simples, de baixo custo e grande benefício coletivo. Solicito a atenção do Executivo para atendimento deste pleito. Sala das Sessões, aos 15 de setembro de 2025. Vereadora Andréa Miller. Vereadora, por favor. Então, é um pedido simples. Eu recebi mensagem hoje cedo para interceder junto às famílias que moram ali na região. E a gente sabe que colocando lixo na via, além do tempo, acaba molhando, também tem a questão dos animais, né? Então, eles é instintivo, né? Mas um apelo que eu faço em nome da localidade lá, da Tifa Kepsel. Então, o pedido não é meu, o pedido é para eles. Então, também, da mesma forma, se puderem averiguar a situação, a gente agradece. Temos a indicação de número 155 de 2025, da vereadora Andréa. Indicação número 155, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja instalada uma lixeira comunitária na localidade de Ribeirão Próximo, no início da entrada da residência do senhor Leoni Tesk, também devidamente autorizado pelo morador para a instalação de uma lixeira comunitária, para atender a demanda de inúmeras famílias nas proximidades. O presente pedido atende aos relatos de diversos moradores da localidade, que vêm enfrentando dificuldades para o correto descarte do lixo doméstico. Atualmente, os resíduos são deixados diretamente na beira da via pública, ficando exposto ao tempo e ao ataque de animais, que os espalham pela estrada, ocasionando sujeira, mau cheiro e riscos à saúde da população. Por se tratar de uma medida simples, de baixo custo e grande benefício coletivo, solicito a atenção do Executivo para atendimento deste pleito. Sala das Sessões, aos 15 de setembro de 2025. Vereadora Andréa Miller. Andréa, por favor. Também é um pedido que eu recebi já faz alguns dias e hoje até foi cobrada mais uma vez, eu havia esquecido de passar e colocar em papel, mas ambos os pedidos foram devidamente autorizados pelos seus donos, né? Porque a gente sabe que precisa pedir essa autorização e lá também se encontram inúmeras famílias, né? E também, se houver a possibilidade de averiguar a possibilidade de instalação das lixeiras, eu também agradeço em nome das pessoas que cobraram isso a mim. Muito obrigada. Muito bem. Como ordem do dia, então hoje nós não temos nenhum material, nenhum projeto para a segunda discussão e votação. E os projetos que nós temos de primeira discussão e votação, que são o projeto de lei número 4 de 2005, que institui a Política Municipal de Atenção à Saúde Mental e das outras providências, da autoria da vereadora Andréa. Ele vai ficar nas comissões e também, inclusive, vai ser repassado também para a equipe da saúde para também poder opinar e ver como é que fica essas questões, né? Quem sabe até ampliar, alguma emenda, enfim, né? E o projeto de lei de número 47, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Benedito Novo para o quadriênio de 26 a 29,
também vai ficar nas comissões para maiores estudos do nosso grupo aqui. E o projeto de lei 4825 dispõe também das diretrizes da elaboração da lei orçamentária para o exercício de 26. Ele também ficou nas comissões porque ele exige mais estudo do nosso grupo e para ter maior clareza naquilo que a gente vai aprovar ou não, né? Por isso, então, eu agradeço ao pessoal. Sendo isso, então agora nós passamos para a palavra livre. Gostaria de perguntar se alguém gostaria de tomar o início. Pode, por favor, Ed. Eu queria só pedir licença, eu tenho compromisso, eu posso ir, né? Sim, por favor. Obrigado. Alguém mais gostaria? Andréia, por favor. Quero cumprimentar a todos os vereadores, ao público presente aqui hoje na casa e também aos que nos acompanham de suas casas. Hoje eu gostaria de fazer uso da palavra na tribuna, se a presidente da Câmara me permite. Pode. Excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo, hoje na tribuna desta casa, no município de Benedito Novo, faço uso da palavra livre para manifestar o meu repúdio aos fatos ocorridos na última semana, na quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. Data muito especial para nós. Satisfação muito grande em estar recebendo a autoridade máxima do Estado, o nosso excelentíssimo senhor governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, termos o privilégio da sua presença na inauguração de uma quadra poliesportiva e, além disso, ainda sermos agraciados com mais obras e investimentos para o nosso município. Eu, vereadora Andréia, me considero uma representante sua aqui neste município, que defendo os seus princípios e me sinto envergonhada pelo fato ocorrido, pelas ameaças de certos indivíduos. Depois de tantos bilhões enviados para Benedito Novo, ter que passar por essa situação constrangedora. Vamos aos fatos. Rapaziada, encontrar-me-ei com o governador do estado de Santa Catarina. Até aí, tudo bem. Nada incriminador. Nós não podemos acusar ninguém sem antes saber o que tem por trás de toda essa história. Vamos deixar a Polícia Civil investigar do que se trata. Mas as merdas que foram faladas pelos outros 4 indivíduos, nós não podemos perdoar. Não esquece dos molotovs, armas incendiárias utilizadas em protestos e guerrilhas. Vê se essa faca está afiada mesmo. E não esquece de rodar a faca depois, ela enferrujada e bem suja. Será que eles conhecem Santa Catarina? Sabem do trabalho fantástico que o governador tem feito aqui em nosso município, em nosso estado? Paraíba e São Paulo. Quem são eles para falar do nosso governador aqui? Esses indivíduos, governador, não nos representam. Não representam Benedito Novo. É lamentável saber que o nosso município fica conhecido nas mídias não por suas belezas naturais, pelo seu povo acolhedor, e sim por esse grande vexame. Excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo, em nome dos munícipes de Benedito Novo, que carregam consigo hoje o sentimento de tristeza e vergonha, quero lhe pedir desculpas e lhe agradecer por tudo.
tudo que tens feito por nós. Nós te amamos, governador. Obrigada. Eu só gostaria agora, presidente, de continuar mais 2 questões na minha mesa. Então, continuando aqui, eu gostaria de reforçar o pedido ao Executivo que foi feito pela moradora de Alto São João, a Jaqueline, para colocar um caminhão-pipa lá na localidade, lá em cima. Até foi feito um vídeo final de semana, foi postado nas redes sociais, né? E porque assim, ó, eu até vendo esse vídeo, realmente a gente vê que tem muito pó lá e está sem condições, né? Então, se o Executivo puder dar uma olhada nisso aí, eu agradeço. Outro pedido também que eu quero deixar registrado aqui, que inclusive já foi pedido pela vereadora Marisa e também por mim aqui na casa, feito a indicação, né? E na verdade foi atendido pelo Obras, né? Mas tem acontecido novamente em outros locais. A manutenção das lajotas na Avenida Brasil, que estão todas elas levantando. Então, segundo informações que eu tive, é que esse assentamento, provavelmente, ele foi feito com pó de brita. E depois de um certo tempo, esse pó, ele fica duro que nem cimento. E aí acaba deslocando e mexendo as lajotas, né? E soltando tudo. Então, talvez até seria o caso de contratar uma empresa especializada para fazer uma manutenção geral em toda a avenida e também em outros lugares onde está acontecendo esse problema, né? E, por hora, seria isso, né? Quero desejar uma boa noite a todos e uma excelente semana. Vereadora André, só para ficar mais claro, a questão das lajotas, teve uma parte que eles já tinham arrumado e depois agora apareceu começou no mesmo lugar ou em outros lugares? Outros lugares. O Obras, ele deu uma revisada ali, né? Fez no geral, só que agora, com essas chuvas, está soltando cada vez mais e como eu falei que eles provavelmente assentaram com pó de brita, eu acredito que vai dar problema na maior parte, então, né? Tá certo. Obrigada, vereadora. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Andréa, por favor. Então, eu hoje fui cobrada, na sexta-feira eu fui cobrada sobre a possibilidade da instalação de um abrigo de passageiros para atender crianças que esperam o ônibus na Gustavo Reder. Eu, inclusive, hoje a Marisa também me questionou sobre, que também foi cobrada sobre, né? Inclusive, eu trouxe a indicação aqui que eu fiz em março desse ano. A senhora Indianara, inclusive, ela é proprietária do imóvel e ela já havia assinado, já foi entregue a autorização para a construção desse abrigo de passageiros. Então, a preocupação deles é com o calor agora, vindo do verão, né? Então, eu gostaria de interceder, não sei se a Obras, a Secretaria de Educação, ou a Rose, alguém para dar uma olhadinha lá no final da Gustavo Reder. Isso, afinal. Gustavo Reder. Isso, aqui com a Tesla, na residência da senhora Indianara. Ela havia cedido um espaço para a construção desse abrigo. E também eu gostaria de fortalecer, já que hoje foi me cobrada a instalação de lixeiras, também no mês de abril desse ano eu fiz um pedido ali para o travessão do Tigre, também o imóvel também cedido para a construção dessa lixeira da senhora Raquel, também que estão usando ponto de ônibus para depositar o lixo. Então o problema fica feio para a nossa cidade, né? Passam muitos ciclistas, pedestres e ali acaba acumulando lixo num lugar que às vezes pode se tornar um abrigo para ocasiões de chuva, né? Então também eu gostaria de reforçar esse pedido de que se houvesse a possibilidade do pessoal ir averiguar
a instalação de uma lixeira comunitária. Nos últimos anos foram feitas bastante, eu sei disso, foram mais de 55 já, o município é fora, mas a população cresce e a demanda também, né? Então, eu quero agradecer desde já. E também eu gostaria de comentar, sim, agradecer ainda do governador ao nosso município. A gente sabe que ele é um governo que trabalha, é municipalista, né? E semana passada veio entregar para nós as boas notícias das obras, né? Mas eu preciso deixar um registro aqui, para quem me conhece sabe que eu sou assim, e eu vou fazer, eu até tenho dos 5, 3 parágrafos, faço questão de ler aqui. Referente à obra realizada na escola da Leopoldo Kobrowski, quem esteve lá sabe que é uma obra muito bonita, né? Que vai ser útil não só aos alunos, mas também a todos os professores, né? Mas eu gostaria de registrar minha fala que não é para fazer uso político do momento, mas é para defender um valor que considero essencial, a consideração e o respeito por aqueles que contribuíram para que a conquista acontecesse, independente de quem esteja no poder. Reconhecer o trabalho de quem iniciou o projeto não diminui o mérito de quem o concluiu, ao contrário, demonstra maturidade política, respeito à história e gratidão para com quem ajudou a construir o caminho. Deixo esse registro em nome de um mandato que sempre buscou justiça, transparência e valorização de todos que trabalharam pelo desenvolvimento do nosso município. Então, muito obrigada, porque eu sei do empenho da nossa ex-prefeita junto ao deputado estadual Gerry Comper na busca desse feito para a localidade de Alto Benedito. Então, muito obrigada aos dois também. E referente aos fatos que aconteceram, eu também recebi inúmeras mensagens, mas quem me conhece sabe que a gente precisa ter como eu vou dizer, um equilíbrio. Nós precisamos, estamos vivendo tempos de extremidade, nós precisamos de cautela. Eu lamento o ocorrido, mas assim, realmente eu conheço, então a gente precisa se pôr no lugar dessa família. Tem mãe, tem irmã, então eu acho que nesse momento, como eu respondi a pessoa hoje, que cada um arque com as suas consequências, mas nós temos que, fazendo pouco, nós somos pequenos aqui, mas eu acho que cada um fazendo um pouco, mostrando um pouco, como eu posso dizer, lutar por aquilo que a gente acredita de uma forma paciente, mostrar que isso é possível. Nós precisamos ter cautela, deixar esse lado extremista, porque perdeu-se a temência a Deus. Eu acho que é isso que está acontecendo e é lamentável, sim, para ambos os lados. Enfim, que a justiça seja feita da melhor forma possível. Então, eu desejo a todos uma semana abençoada, calma, que tudo dê certo conforme o que tem que ser. Obrigada, vereadora. Mais alguém gostaria? Marisa? Vamos ver se a tosse deixa. Sim. Boa noite a todos os vereadores, a todos aqui na casa, quem nos assiste também de suas casas. Peço primeiro desculpa, minha voz hoje não está me ajudando, mas vou ser bem breve. Assim como as minhas amigas aqui, vereadoras, eu gostaria de deixar, então, um agradecimento à presença do governador Jorginho, junto também com o deputado federal Ricardo Guidi, a deputada Paulinha, secretária de Educação Luciana Cereto, pela visita ao nosso município e também a entrega da quadra poliesportiva da escola do Leopoldo Kobrowski. Mas eu também quero ressaltar e deixar tanto um agradecimento e também aos parabéns à diretora Miele e a todos os professores da escola. Com certeza para eles isso é uma luta diária, né? A gente vê o trabalho que é feito com amor, com carinho, com dedicação, né? Então acredito que essa maior conquista seja deles também.
deixar isso. Então, agradecer também, né, que a equipe de obras que atendeu ao meu pedido da semana passada, né, deixar também como agradecimento ao pessoal da educação da escola municipal, que também mandou agradecer, por terem conseguido arrumar as bocas de lobos lá que estavam sem a proteção. Isso então, agradecer a todos, desejar uma semana abençoada. Obrigada. Marisa, mais alguém gostaria? Por favor. Boa noite a todos da Câmara, quem nos assiste em casa e também aqui presente. Então, o meu agradecimento hoje vai de novo às obras. Então, foi pedido a troca das vigas e as pontes de São João, as lutas que era mais comprida, então foi concluída hoje. Então, foi feita hoje, novinha tudo. E também um pedido que eu tinha feito sem fazer indicação por uma lixeira, lá em Alto São João, da residência da Rosane Trigger. Então, sem pedido aqui, ela foi concluída, foi feita. Então, agradeço às obras. Também agradeço a todos os funcionários da Prefeitura das obras, que o perigo sempre que ocorre, que nem hoje na ponte lá é alta, com todo o cuidado foi feito bem rapidinho, porque passa ônibus escolar e tudo, mas tudo ok. Então, ficou muito bonita e eu agradeço a eles. Só. Quero só cumprimentar, então, também agradecer a vereadora André, que já trouxe essa questão das lajotas, que também haviam me cobrado essa semana, né? E também a vereadora André, que eu conversei hoje com ela, também foi questionada essa semana passada sobre a questão desse abrigo, né, para essas crianças, né? Deixar também um agradecimento a vocês. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Não? Ok. Tem todos? Okay. Então, antes da gente encerrar, gostaria de, em nome do prefeito, comentar que ele está tomando tudo aquilo que é necessário, né? O funcionário está sendo afastado para ele poder se defender, né? Porque todos nós, até que não se prova o contrário, né? Temos direito à defesa e, com certeza, todos nós repudiamos, não importa de que lado que venha, mas a gente sempre vai repudiar, porque nunca a violência vai trazer algo de bom, né? A gente pode ter as nossas divergências, mas eu acho que o bem maior, o bem comum, ele sempre vai ter que prevalecer. E então que a gente aprenda com isso, né? E agradecer sim ao governador, agradecer a equipe que veio. Foi um momento muito especial para Benedito Novo. Eu tenho certeza que as crianças, elas não têm ideia do que aconteceu, mas foi um momento que elas nunca vão esquecer. Com certeza mais tarde elas vão olhar para aquela fotografia e vão dizer: uau, eu estava lá e nem imaginei que isso era tão importante, né? E isso é muito massa, né? E também parabenizar o Benedito. Essa escola ela começou em 1986. Mônica Nau era professora, nós estávamos lá juntos, caminhando. E é um sonho realizado. Vocês todos deixaram os dedos lá nas quadras, né, Dirceu? Com certeza. Alguns? Alguns, né? Muitos lixaram as unhas lá, né? E depois de tanto tempo, né? Quase 40 anos, conseguiram o pavilhão de esportes. Isso é uma vitória, né? Antes tarde do que nunca. E até, inclusive, já tiveram reunião com a Secretaria de Esportes para funcionar jiu-jitsu e patinação. E mais alguma coisa, acho que alguma coisa de futebol feminino, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido vai funcionar lá, tipo, depois das 5, depois do horário, então assim, a comunidade toda ganha, né? Acho que quando a gente puder colocar a molecada a correr atrás da bola, vamos suar um pouco, né? Acho que todos nós ganhamos, né? Mas enfim, e que a gente possa assim ter respeito, que a gente possa, que essas coisas que acontecem, que a gente fica indignado sim, fica entristecido sim. Acho que teve assim um momento assim, parecia que estava meio que num luto hoje, mesmo trabalhando lá, foi assim muito pesado hoje, mas compreender, né, que nós temos, a vida segue, as pessoas nem todos têm um dia igual, pessoas cometem erros e nós temos que ser solidários, as pessoas, a mãe, ao próprio menino,
até que não se prove o contrário. Eu espero que tenha sido apenas iludido, né? Mas enfim, a justiça ela vai ter que aparecer, né? Então, a nós cabe a gente ser ponderado, não colocar mais fogo na fogueira, né? E a gente ser ponderado e dizer assim, esperamos pela justiça, porque isso é o correto, né? E a gente agradece a todos, né? Agradecemos por esse tempo, esse momento, e que a gente possa sempre fazer a nossa vida valer a pena. Aliás, essa é uma frase que você deixa aqui. Com certeza vocês já assistiram o filme Em Busca do Soldado Ryan, alguma coisa assim, onde que o comandante ele vai e faz, e busca, e morre um monte de gente, e ele no final ainda morre, mas antes de morrer, o comandante, ele só diz para o menino assim, faça, por tudo aquilo que aconteceu, faça a tua vida valer a pena, né? Então, eu penso que muitos de nós lutaram pela nossa vida, então que a nossa vida, que a gente possa fazer a nossa vida valer a pena, que a gente possa ser pessoas que construam, que transformem, que ajudem, e que a gente não seja uma pedra de tropeço na vida das pessoas, mas que a gente possa ser ajuda, né? Ajuda, proteção e apoio, tá? Que a nossa semana possa ser abençoada e que possamos fazer o nosso melhor sempre. Uma boa noite a todos. E nos encontramos no dia 22 de